Olá a todos, bem-vindos ao Coffee Paste. Eu sou o Pedro Mendes. O meu convidado de hoje é o ator e performer Duarte Melo, que está neste momento em Londres e já vamos perceber a fazer o quê. Quer dizer, eu vou já dizer, ele faz parte de uma exposição dedicada à Marina Abramovic, que está na Royal Academy of Arts até 1 de janeiro, salvo erro. Duarte, muito obrigado, antes de mais, por estares aqui estes minutos a conversar comigo. Obrigado pelo convite, Pedro. É um prazer. É um gosto. Então, gostava de começar já agora pelo princípio. Se me podias falar um pouco do teu percurso artístico. Eu sei que já tens várias experiências no teatro e não sei, na performance. Tens. Eu fui Uhum. acompanhando. Fala-nos um pouco disso. Sim. Ou seja, eu acho que o meu percurso foi-se fazendo, não é? Ou seja, eu não fui aquela pessoa, ao contrário de muitos colegas meus, que nasceram já sabendo aquilo que queriam. Quer dizer, quando nós nascemos não sabemos o que queremos, mas quer Uhum, dizer, as pessoas já na infância foram-se moldando e escolhendo e tomando um caminho. Eu acho que o caminho foi-se fazendo, ou seja, por si, piece by piece, não é? Tipo, uhum, eu não sinto que é isso, que eu, mesmo na adolescência, eu lembro de fazer teatro na escola, mas não era aquela coisa que eu queria fazer. Portanto, acho que as oportunidades foram surgindo e eu fui atrás delas. Portanto, ou seja, pronto, e começou com a São José Lapa em 2008, com um espetáculo, era eu uma criança, uhum, fiz dobragens, depois fui para a escola de Carlos Avilés, e pronto, eu, ao contrário de muitos colegas meus que quando estavam a estudar já estavam a trabalhar profissionalmente, eu só fiz um espetáculo profissional que foi com o Ricardo Neves enquanto estudava. uhum, Portanto, sim, isto para dizer que sinto que houve uma evolução enorme em mim, claro, fruto de uhum. trabalho e etc, mas que, pronto, eu não era aquela pessoa que é isso que estava a estudar e a trabalhar. Eu foquei-me nos 6 anos de estudo, tanto no Carlos Avilés, em Cascais, como na Escola Superior de Teatro e Cinema, Certo. e depois de ter acabado e de ter ido para o Teatro Nacional estagiário, eu acho que foi um bocadinho um momento de ruptura e de viragem, e foi aí que as oportunidades começaram a surgir e que eu comecei a ir atrás delas. Pois, e estavas a dizer que sentes um desenvolvimento grande desde que começaste, que acabaste os estudos e começaste então a ter projetos mais Sim, a sério, digamos assim, não é? sim, sem dúvida. Por acaso eu estava a falar isso com um colega há pouco tempo, eu acho que é um bocadinho ingrato, às vezes, colegas meus com tanto talento não terem esse tipo de oportunidades, porque na Hum. verdade a fazer aprende-se muito. Claro que a ver também, ver espetáculos, a ver aprende-se, mas a fazer é que se aprende. E com as oportunidades que te vão surgindo, claro que o trabalho vai progredindo, não é? E se essas oportunidades não vêm, às vezes é um bocadinho inglório. Mais difícil. Sim. Bom, por falar em oportunidades, pergunto-te como é que surgiu então esta oportunidade de seres nos performers escolhidos para a exposição da Marina Abramovic que está na Royal Academy of Arts em Londres. Sim. Fala-nos um pouco disso. Olha, a oportunidade surgiu porque eu mandei uma carta, ou seja, foi aberta uma audição mundial e qualquer pessoa poderia concorrer, e eu, na verdade, até sou pelo Paulo Lage. Eu, na altura, na altura ainda estou com esse espetáculo em digressão, mas na altura estava em ensaios com ele e foi ele que me enviou. Uhum. Pá, pronto, e foi naquela. Eu estava a tomar um café com um amigo meu que também é ator no Lar de Camões, e estávamos naquela, pá, mando, não mando. Eu, na altura, estava a gravar uma coisa, portanto, estava sem muito tempo. Então estava um bocadinho sem saber se mandava ou não mandava, apesar de ter todo o interesse. Na altura, obviamente que tinha interesse em trabalhar com ela, mas também achava um bocadinho. Pronto, talvez sonhar alto demais, aqui entre nós. Mas pronto, basicamente decidi mandar-lhe uma carta, porque a primeira fase da audição era escrever uma carta para a Marina, e eu Uhum. escrevi-lhe uma carta de amor, uma love letter, que começava com, porque eu na verdade eu em 2010 via a retrospectiva dela no MoMA nos Ah, Estados Unidos. ok. Na altura estava lá de férias com os meus pais, e os meus pais, pronto, eu era uma criança de 14 anos, Uhum. portanto, naturalmente não fui eu que disse, olha, quero ir ver a Marina. Uhum. Para os meus pais que me levaram, e eu E- lembro-me de estar a passar no MoMA, no último piso, e portanto de olhar para cá para baixo e de ver assim uma enchente de pessoas ansiosas, em contraponto com a Marina em silêncio, de frente para uma pessoa. Portanto, achei aquilo um bocadinho. Aquilo suscitou-me interesse, não é? Uhum. Essa dualidade entre todo o caos e a enchente de pessoas à volta e a Marina ali em silêncio numa coisa super íntima com uma pessoa. E lembro-me naturalmente também de passar por os corpos nus, que é a performance que eu hoje estou a fazer, uma das. Pronto, e eu tenho essa memória, então eu começava a carta dizendo isso e acabava a carta a dizer: tenho pena de na altura não me ter sentado em frente a ti. Uhum. Uhum. Acabava assim de uma forma, não com estas palavras, de uma Sim. forma mais poética, sim. Pronto, mandei essa carta, passei à segunda fase, vim um fim de semana a Londres sozinho, assim mesmo, 3 dias,
e pronto, e fui à audição, e lembro-me, Pedro, de sair da audição e de pensar, eu não vou ficar. Hum, Eu não vou ficar porque, quer dizer, eu era um portuguesinho, nós tínhamos uma entrevista de meia hora e o meu inglês, apesar de não ser mau, também não é incrível. uhum. Pronto, eu percebo quase tudo, mas para falar às vezes falta-me algum vocabulário. Talvez isto seja eu enfim, ou seja, a olhar para mim de uma forma Sim. assim inferior. Pronto, o meu inglês é bom, mas não é incrível. Pronto, e aquela meia hora de entrevista foi assim meio caótica. Hum, Uma caótica pelo meu inglês, mas eu tentei ser o mais concreto e verdadeiro possível. uhum. Mas pronto, saí de lá e sentei-me no jardim, porque há um jardim mesmo em frente à Royal Academy, tens um grande jardim, e eu lembro-me de sentar no jardim e de pensar, pá, não vais ficar, mas isto já valeu, porque Hum, foi, pá, por toda a coisa, não sei, é um bocadinho, é outra escala, é outra dimensão que não é em uhum. Portugal. Pronto, e basicamente fui à audição e depois estava em casa, em Lisboa, tinha acabado de gravar, cheguei a casa, fui ao mail, recebi um e-mail, peguei no telemóvel, olhei para o telemóvel e fiquei, estás a ver? Foi assim uma coisa, um misto de sensações. Porque na altura eu também já tinha outra proposta de trabalho em Lisboa, para o mesmo período de tempo. Então foi assim um misto de coisas, mas pronto, acho que foi. Olha, fiquei. E correu bem. Hum. Queria te perguntar se chegaste a trabalhar ou a estar diretamente com ela, ou pergunta de outra maneira, se chegaste a sentar em frente a ela. Olha, não me sentei em frente a ela, porque ela também já não faz esse tipo de trabalho, ou seja, agora é um bocadinho ela delega esse trabalho a assistentes e mesmo workshop. Eu sei que a Lady Gaga fez esse workshop com ela, mas quer Hum, dizer, foi a Lady Gaga que fez só com ela e pagou-lhe não sei quanto dinheiro. Portanto, estes claro. workshops que a Marina faz de preparação, mas que na verdade qualquer pessoa pode fazer, desde que pague. E claro que a nós estava incluído que estava no mesmo pacote. Não é ela a fazer, são os assistentes dela e a equipa dela, mas já Uhum, tive a oportunidade de estar com ela, já tive a oportunidade de ter uma conversa com ela, já tive a oportunidade também de ir a um em South Bank houve uma entrevista com a escritora de um livro, com uma escritora que fez um livro sobre ela e eu depois houve um meeting private só com convidados e eu também estive lá, fui convidado e também estive a falar com ela, portanto já tive assim duas outras situações com ela, mas infelizmente não me sentei em frente a ela. desculpa, eu estava a dizer, quem sabe um dia estava o som desativado por momentos. Hum, Queria que falasses então na tua participação em concreto nesta exposição. Tu estás pelo menos na performance que falaste há pouco, chama-se Imponderabilia, não é? Fala-nos Uhum, um pouco uhum. dessa e se estiveres noutras também um pouco da tua participação. Sim, ou seja, nesta retrospectiva há três performances. Aliás, eu até estou aqui com este cartaz amarelo, que parece uma coisa bastante estúpida. Foram três cartazes desse workshop com ela, em que eu trouxe, porque nós basicamente eu tive que estar 3 horas sentado em frente a uma parede, a olhar para este cartaz. Uau. Este cartaz, na verdade, é só uma cartolina amarela. Pronto, e a performance é em Ponderabilia, basicamente é 1 hora, nós estamos à porta da exposição e o público tem que passar através de nós. Pronto, isto, claro que vai buscar uma série de temáticas, não é? Esse constrangimento de passar no meio dos corpos nus, claro que questiona-se também o que é o corpo nu. Pronto, isto toca em uma série de assuntos, esta performance. E eu E faço também a Nude with Skeleton, que basicamente é aquela dela com o corpo, com o cadáver, sei. sim, com o esqueleto, em que nós estamos ali deitados durante 2 horas, com o esqueleto em cima de nós, que também vai buscar o assunto da morte e etc. Aham. Por acaso houve uma viragem agora, numa das conversas com a Marina, ela falava nisso, porque ela há menos de um ano teve um problema e esteve em coma durante uns bons largos meses. E ela diz que esse estar em coma, naturalmente acho que acontece a toda a gente, não é? Eu nunca estive em Uhum. coma, Uhum. acredito que isso te coloque num lugar de questionamento, ou seja, que tu coloques em causa, não tenhas em causa tudo o que tu andaste a fazer. E é engraçado que ela diz que agora ela já não quer sofrer, que a vida toda dela, o trabalho dela foi sobre o sofrimento, mas que Ok. ela agora já não quer trabalhar sobre isso. E na verdade, as performances que eu estou a fazer, eu estou em sofrimento. Quer dizer, porque naturalmente eu estar 2 horas com um esqueleto pesado em cima, eu acabo as 2 horas e estou com marcas no corpo, visíveis, portanto, fora aquelas que estão na camada, ou seja, numa camada interna do Uhum. corpo, não é? Portanto, claro, essas duas performances que eu faço é um bocadinho lidar com o sofrimento e com a frustração de estares ali 1 hora em pé com pessoas a passar através de ti, mas na verdade a tua cabeça viaja por uma série de sítios, não é? É impossível tu estares ali 2 horas na abstinência de pensamento.
Claro. Ah, Vocês estão tão imóveis quanto possível, penso, segundo sei, não é? Pois. sim, nós estamos imóveis mesmo. Exato. E também é uma questão interessante que é o público decidir para que lado se vira quando passa entre vocês, não é? Isso também é uma questão que pode surgir, não é? Em muita gente. Completamente. Claro. E é engraçado, nós estamos a fazer aqui em Inglaterra, mas esta retrospectiva para o ano vai haver em Amsterdão e vai haver em Montes de Tijo, em São Paulo, na Uhum. Sérvia, e claro que consoante o sítio onde é, a performance torna-se diferente, não é? Aqui em Inglaterra os britânicos são muito, pronto, acho que é conhecido, não é? São fechados, Uhum. tem outro tipo de abordagem que isto no Brasil, por exemplo, seria muito diferente mesmo, porque os brasileiros têm outra forma de olhar para o corpo e para a nudez. E Uhum. aqui Uhum. é mesmo engraçado, porque naturalmente os homens resguardam-se no virar-se para o homem, a mulher na mulher, e sim, ou seja, o público tem sempre de tomar uma decisão. Exato, ah, exato, e isso é uma exato. coisa interessante. Muito interessante, exatamente. E foi preciso uma preparação muito específica para estas duas performances que estás a fazer? Epá, Sim. foi específica no sentido em que eu tive 6 dias sem comer, literalmente, só beber chá, 6 dias sem falar, 6 dias sem ler, portanto nós estávamos assim privados de uma série de coisas. ah, Uhum. e foi um trabalho mesmo, foi uma experiência. Aliás, eu escrevi um diário durante esses 6 dias, quer dizer, não podia falar, não podia comer, não podia fazer nada, a única coisa que eu Uhum. podia era escrever. Portanto, naturalmente foi a única coisa que eu fiz e Sim, sim, escrevi sim. um diário e estou agora a passá-lo. Senti a necessidade, essa necessidade de materializar aquela experiência que foi de facto transformadora, não só lá está, por essa questão do jejum e de repente tu estás 6 dias em que tu não podes dizer uma palavra. A comunicação é feita através de olhares e de Uhum. gestos, quase que se vai um bocadinho à linguagem gestual sem ver essa Sim, formalidade da linguagem gestual, não é? Epá, mas foi mesmo, a preparação foi muito exigente, foi difícil, mas foi, pá, no final, super gratificante. imagino. E essa preparação foi feita já em Londres? Sim, em Gloucester, nós fomos mesmo para o campo, portanto fomos para Uhum. Gloucester, não sei quantos quilómetros de Londres, e foi numa farm, numa quinta, em que nós estávamos em tendas e em que havia animais. De repente, quando fizemos aquele exercício que é o mutual gaze, que é aquele que tu falavas no início, de olhar frente a frente, que nós falamos no Uhum. início, do nada eu estou a fazer isso com uma colega minha e passam galinhas, uma coisa super risível, elas aqui à nossa volta e eu a tentar focar-me e olhar para a minha colega. E foi Exato. feito aqui num ecossistema, sabes, toda a envolvência, do sítio onde estávamos, das pessoas, da forma como fomos tratados, etc., pá, fez com que fosse uma experiência mesmo, pá, para a vida. Sem dúvida. Tu vais estar até início de novembro, é isso, não é? Eu vou Penso estar até 1 de dezembro, de mas dezembro. sim, mas a exposição vai até 1 de janeiro. Eu vou porque eu tenho outro projeto em Lisboa, que os ensaios vão começar dia 3 de dezembro. Portanto, como tenho esse projeto, tenho mesmo que voltar dia 1 e também por uma questão de visto, porque eles arranjaram-nos um visto e o visto só dá para 3 meses, questões burocráticas aqui Claro. de Londres. Eu ia precisamente perguntar o que é que se segue em termos de projetos depois desta experiência que imagino-te marcante na tua vida, não é? Sim, sem dúvida, está a ser uma fase transformadora, inclusive está-me a permitir eu fechar-me, claro que em Lisboa, ao caos da cidade, Uhum. aos meus amigos, há uma série de coisas que não me permite ser objetivo e pensar a longo prazo, não é? É sempre aquela coisa do amanhã, o que é que eu tenho que fazer? Ou seja, não há, e aqui eu estou-me a permitir e a dar-me espaço a pensar em projetos meus. Eu chego a Lisboa, vou ter logo um projeto com o Elmano, Sancho, Uhum. vamos ter o Maria a Mãe, reposições do espetáculo dele, com a Custódia. Em Uhum. janeiro tenho também um filme do Ivo Ferreira, que se vai chamar Projeto Global. Ok. Pronto, e tenho já alguns projetos, tenho outro espetáculo com o Elmano para o ano, Uhum. que vai ser Soldado aos Cordeiros de Deus, espero não me estar a enganar no nome. Ok. E fazendo só agora referência àquilo que eu disse no início deste discurso, que é este espaço está-me a permitir pensar em projetos. Pá, já criei um projeto que quero apresentar à Bienal daqui a 2 anos, no Boca. Uhum. Já estou a pensar no meu primeiro espetáculo autoral, que é uma coisa que eu também já quero fazer. Há 4 anos que eu ando aqui a marinar este projeto e felizmente aqui estou a consegui-lo, Bom. estou a conseguir concretizá-lo, portanto, na sua estrutura. Claro que Uhum. depois é preciso uma série de coisas, apoios e etc. Claro, com essa fase chata que sabemos todos bem o Claro. que é. Sim. Mas está a ser bom para criar os meus projetos e tenho já também bastantes projetos com outros criadores. Que bom, então não te vai faltar trabalho, esperemos nós, e oportunidades de Queremos nós. falarmos. Olha, vou-te Sim. dar uma última pergunta. Quer saber se a tua expectativa relativamente ao futuro é positiva ou nem por isso, em termos gerais? Em termos gerais, pá, face a este mundo, sim, acho que é.
ou seja, é negativo no sentido em que eu sinto que nós estamos a regredir, fazendo referência a um comentário infeliz que eu li hoje no Instagram de uma psicóloga, dita psicóloga, que criticou a Miss Universo ser transexual, todas as questões de Israel e tudo o que está a acontecer, ou seja, nós estamos num... Está um caos este mundo. Portanto, as minhas previsões não, infelizmente não são boas, mas estamos aqui nós para lutar e para tentar contrariar isso. A nível pessoal, eu acho que temos que ser positivistas e temos que tentar olhar para o futuro com um sorriso, portanto, eu tenho boas expectativas e estou esperançoso face ao futuro, primeiro porque estou numa fase muito concreta de trabalho, ou seja, ser pragmático e objetivo, delinear os meus goals, as minhas metas e trabalhar no sentido de as concretizar. Portanto, eu acho que esta energia, este mindset já é bom para o futuro, porque te coloca em movimento. E pronto, pá, as minhas expectativas são boas. Ótimo. Espero que isto se mantenha. Esperemos que sim. Eu recordo que a exposição dedicada à Marina Abramovic está na Royal Academy of Arts até 1 de janeiro. O Duarte vai estar até 1 de dezembro, portanto, para quem tem hipótese de lá ir, é ir antes de 1 de dezembro, já agora, para apanhar. Tenho que eu arranjo descontos, que a exposição é cara. Duarte, olha, foi um gosto falar contigo, muito obrigado. Muito obrigado, Pedro, pelo convite. Foi um prazer, um gosto.